Eu sempre estou muito feliz de estar na casa do Senhor, muito grata, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom, porque a benignidade dEle dura para sempre. Parece clichê ou chavão nós dizermos essas coisas quando nós não olhamos para a nossa vida. E aí está a importância do Celebrando a Recuperação. Porque faz nós olharmos para a nossa vida e vermos o quanto Deus tem cuidado de nós na nossa jornada. Nós estamos melhores que muita gente no mundo. Tem gente que não tem roupa para vestir. Você comprou roupa nova. Tem gente que não tem o que comer, não tem o que beber. E você tem água potável, você tem comida. Deus tem feito coisas muito boas para nós. Nós é que não conseguimos, às vezes, identificar. Hoje, meninos, cadê Miguel? Cadê Diego? Vem, Diego, aqui me ajudar. Cadê a galerinha que estava aqui? Kevin, Miguel? Estão querendo dar o golpe. Estão querendo. Vem, Kevin. Vem, Miguel. Dá uma sede quando chega na igreja, né? Eu vou contar uma história hoje, e não é porque não tem Jeff que vocês não vão ficar aí no celular. Guarda o celular aí, parça. Distribui para as crianças. Nós vamos falar sobre esses dois personagens ainda. Mais sobre um do que o outro. Feliz 2026, para quem eu não falei, feliz 2026. Esse é um ano que nós vamos caminhar como todos os outros anos, em fé. Porque nós não andamos mais pelo que nós vemos. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós olhamos o bicho pegando, nós olhamos a dificuldade, nós olhamos a conta vermelha, mas o crente é incrível. Ele não acredita naquilo que ele está vendo. Ele gastou pra caramba no cartão, naquela correria de fim de ano, naquela loucura de final de ano, que a gente resolve fazer tudo quanto é comida num dia só, comprar roupa nova, sapato novo, e agora olha para a conta e não acredita no que está vendo. Está no vermelho. Meu Deus, como eu consegui fazer tudo isso? E aí nós começamos a praticar a fé agora, né? Deus, me dá condições de pagar. Só que tem outros princípios bíblicos que antes que eu vá fazer qualquer coisa, eu preciso planejar. Acho que o Miguel já pegou os lápis ali, ó. Pode distribuir, Miguel. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. É só para lembrar você que caminhar por fé não é caminhar na loucura também. Que a fé, ela não é desconecta da realidade. Muito pelo contrário. A fé é a certeza daquilo que nós não vimos, mas que nós temos convicções. Por exemplo, eu tenho convicção, eu não estou vendo o sol, mas eu sei que ele está me aquecendo, porque essa igreja está bem quentinha, assim. Você já vem para o culto, você já faz a sauna, você já sai daqui, ó, com uns quilinhos a menos. Vamos para o foco? Eu quero que quem está lá hoje, Logan, me ajude, Letícia... Coloque para nós vamos, abra sua Bíblia, o seu aplicativo no celular, não sei o que você trouxe. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. E nós vamos do verso 25 ao 35. Nós ouvimos no primeiro... Eu vou derreter aqui, mas eu vou desligar isso, meus irmãos. Porque senão, quando sair daqui, eu não vou falar. Eu já estou... Abrimos aí, quem tem Bíblia no aplicativo, quem tem Bíblia física. Lucas capítulo 25, capítulo 2, dos versos 25 ao 35, nós vamos ler. Antes de lermos, eu quero fazer você recordar comigo o que nós somos ministrados no domingo passado. Domingo passado nós ouvimos sobre a fé como um grão de mostarda. Sim ou não? Sim ou não? O que nós aprendemos? O que eu aprendi no domingo passado? Que ter a fé como um grão de mostarda, que ali não é o grão de mostarda que está sendo exaltado. Que ter a fé como um grão de mostarda, não é por ela ser pequena que ela está sendo exaltada, mas por
por ter qualidade, pela sua qualidade. A qualidade do quê? É uma semente de mostarda, é verdadeira. Então, não importa o tamanho da minha fé. Ei, preste atenção. Não importa o tamanho da sua fé. Se ela é grande ou se ela é pequena, não importa o tamanho. O importa é em quem eu tenho crido. Em quem eu tenho depositado a minha fé. A minha fé não está na grana que está lá na minha conta. A minha fé não está no meu parceiro que caminha comigo, no meu marido, na minha esposa. A minha fé não está no meu filho. A minha fé não está no meu patrão, no meu emprego. A minha fé está escondida em Deus. Deus é que é poderoso. A minha fé, sendo grande ou pequena, se eu crer no Deus poderoso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino, daquilo que nem subiu ao meu coração. Então não importa, quando você vem para a casa do Senhor, mas eu não vou para a igreja porque eu não tenho muita fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas não importa o tamanho da sua fé. O que importa é que você tenha fé no Deus que tudo pode. Esse Deus que eu creio é o Deus de Israel, mas é também o Deus dos gentios. O Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer por todo o homem. Você ouviu isso? Por todo homem. Por mim, miserável, pecador. Esse Deus é poderoso. Então, como dizia Spurgeon, uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma fé grande também. Então, a fé na pessoa certa, na pessoa de Deus, vai fazer com que a gente diga aos montes que se transportem. Vai dizer: Senhor, é a tua vontade. A fé é grande ou a fé é pequena, ela não deve desistir do objeto da sua fé, que é o nosso Deus. Amém? Dito isso, a qualidade da fé, que é verdadeira, está sempre viva. Mesmo a pequena fé genuína, ela age. Mesmo a fé pequena, ela deve se apegar às promessas de Deus. Nós vamos falar muito sobre isso esse ano. Nós vamos debruçar sobre esse tema esse ano. Nos aprofundar, entender essa fé que nós professamos. Porque às vezes, quando nós falamos sobre fé, automaticamente nos vai para as nossas necessidades, sim ou não? Eu tenho fé que eu vou emagrecer esse ano, né? Se eu não fizer a minha parte, porque isso não está com Deus, sabe? Sou eu que tenho que ir para a academia. Eu que tenho que me exercitar. Eu não posso ficar esperando de Deus aquilo que eu posso fazer. Eu não posso ficar esperando de Deus aquilo que me cabe. Então, se eu quero vencer na vida profissionalmente, eu tenho que estudar. Se eu quero vencer na vida profissionalmente, eu tenho que me dedicar àquela profissão. Eu tenho que saber tudo sobre aquela profissão. Então, quando nós pensamos em fé, nós vamos para esse campo de que Deus pode me dar coisas, que Deus pode curar meu pai, meu tio, minha família. E esquecemos de uma coisa bem importante, que não é porque eu e você aceitamos Jesus, não é porque eu e você aceitamos esse Deus, esse Jesus como Senhor e Salvador, que nós vamos estar isentos do sofrimento. Não é por causa disso que nós não vamos passar por batalhas. Não é por causa disso, aliás, você já sabe isso, né? Porque você crê em Deus e tem enfrentado situações. Você crê em Deus e tem sofrido na sua alma algumas situações. Então eu quero te lembrar que, embora você passe por coisas e por sofrimentos, há um descanso, há uma paz que excede todo entendimento para aqueles que seguem confiando no Deus Todo-Poderoso. Vamos para lá? Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem, ele era justo, temente a Deus. Ele estava esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora ali revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E aí eu queria fazer uma pausa aqui. Tem coisas que a gente não sabe explicar, sim ou não? Que você ouve, que você sente, que você tem convicção de que foi Deus que disse para você. Que é Deus que me falou isso. Não, Arlete, você não vai ser isso, você vai ser outra coisa, você vai ouvir informações, você ouve informações, às vezes da sua mente mesmo. Você não nasceu para isso, não. Você não vai ser pastor, não. Isso é coisa que colocaram na sua cabeça. A mentira do inferno. Mas lá no seu íntimo, você tem a convicção de que foi Deus que te disse, foi Deus que te falou. Tem pessoas que estão esperando um casamento, tem pessoas que estão esperando algo de Deus, e por vezes você fala assim, será? Mas se Deus falou para você, pode ter certeza, você não vai partir daqui infeliz, sem receber aquilo que Deus prometeu para você. Porque Ele não te fez, Ele não te colocou nesse mundo para viver infeliz, não. Não creio nisso. Porque o plano de Deus para nós é bom, perfeito e agradável. Não sou eu que estou dizendo isso, está na palavra. Amém? Esse cara, Simeão, o Espírito Santo tinha revelado para ele, viu, Miguel? Que ele ia ver a salvação antes de Jesus, antes dele morrer. Versículo 27. E pelo Espírito, esse homem vai para onde? Esse homem foi ao templo. E quando os pais trouxeram um menino Jesus, e quando José e Maria trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem, segundo o uso da lei. Qual era o uso da lei? O uso da lei, deixa eu contextualizar para você. Toda criança que nascia ao 8º dia, ele era levado ao templo. Toda criança judia que nascia, toda criança de Israel que nascia, quando dava o 8º dia, ele tinha que ser levado, apresentado no templo e circuncidado. Ele era apresentado ao Senhor, entregue ao Senhor. Por isso aqui nós não batizamos crianças, nós fazemos como no tempo de Jesus, nós apresentamos as crianças. Ele então o tomou em seus braços, pegou aquele bebê, ele louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Olha o que ele está dizendo aqui. Simeão está dizendo: Deus, agora eu posso morrer. Pode me levar, porque, segundo a tua palavra, os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, Israel. Gente, ele está com um bebê na mão, e ele está dizendo tudo isso. José e Maria se maravilharam das coisas que, desse menino, desse bebê. Imagine, eu estou com um bebê no colo e está dizendo tudo isso do meu bebê, para quem crê na profecia, para quem crê no que está sendo dito. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel. Começou a ficar chata essa história, hein? Primeiro meu filho, e para sinal que é contraditado, que é contraditório, e uma espada traspassará também a tua própria alma. A mãe ouvindo tudo isso, com o bebezinho no colo. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel. Essa parte nós não vamos trabalhar, mas é mais para as crianças aqui, ó. Essa que está aí, junto com Simeão, é a profetisa Ana, que também já era de idade. Ambos temente ao Senhor, ambos estavam no templo sempre, na igreja sempre. Tem alguns Simeões na Bíblia, vou te contextualizar.
tem alguns Simeões na Bíblia, mas esse Simeão, de qual nós estamos ouvindo agora na palavra de Deus, é a única vez que a Bíblia menciona, fala sobre ele. É só nesse contexto, é só nesse momento que a Bíblia fala desse Simeão. Qual que é o contexto em que esse bebê está no colo, esse Jesus nasceu, esse Jesus de 8 dias está no colo, está sendo apresentado, esse bebê de 8 dias está lá. Qual que é o contexto? Naquele momento, havia um silêncio pairando sobre Israel. Desde os dias dos profetas, dos antigos profetas, nenhuma palavra havia sido ouvida. Eles estavam ainda vivendo à espera de Deus. A primeira vinda, o Messias não tinha chegado. O Messias não tinha vindo. Deus havia feito uma promessa para os profetas, através dos profetas: vai vir o Messias, vai vir o Jesus, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foram ditas várias profecias, mas o povo estava sobrecarregado, o povo estava sob o domínio romano, eles estavam sofrendo, eles estavam passando necessidade. O povo estava em Jerusalém, mas nas suas ruas, os soldados romanos estavam em patrulha, patrulhando, pedindo os impostos, cobrando os impostos. Alguns judeus se sentiam sufocados, sonhando com a liberdade, sonhando em viver em paz, em viver tranquilamente, em ter a sua família em paz, em ter seus filhos bem educados. Mas outros judeus permanecem com o seu olhar voltado para o céu. Nós não estamos vivendo um momento muito diferente daquele de Jerusalém. Nós estamos em um tempo em que muita gente está se sentindo sufocada. Muitos de nós estamos em São Paulo, e em São Paulo, meu Deus do céu, tem gente morrendo de fome. Em São Paulo, não estamos falando nem do Nordeste, nós não estamos. Em São Paulo, tem gente sem o básico. Em São Paulo, tem gente sem moradia. Entre esses que permanecem, entre esses que está com o olhar voltado para o céu e para a chegada do Messias, tem um homem, tem uma mulher, tem Ana e Simeão. E Lucas, ele mostra esse Simeão, aliás, o Lucas, ele é o profeta do Espírito Santo. Lucas é o cara que mais vai nos orientando a buscar pelo Espírito Santo, a seguir o Espírito Santo. Simeão é o sujeito que aparece e olha para um bebê e vê Jesus. Lembra que tem alguém em que Deus diz assim: eita, bem-aventurado. Quem lembra do cara que fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Quem é esse cara que falou na Bíblia? Quem? Pedro. Só que Pedro já está vendo Jesus sob outra perspectiva. Aqui, neste momento, é um bebê de 8 dias. É um bebê que acabou de nascer. E Simeão através do Espírito Santo, a ele é revelado que esse bebê é o Filho de Deus. Que esse bebê é Jesus. Cara, isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Aqueles que andam com Jesus conseguem ver, Samuel, aquilo que ninguém vê. Simeão olha para um bebê que não tinha feito nada de diferente. Ele era como qualquer outra criança recém-nascida. Chorona, com cheiro de bebê, às vezes bom cheiro, às vezes não tão bom cheiro. E Simeão tem a revelação do Espírito Santo de que ele era o Messias. E aqui Lucas mostra para nós quem é esse cara, obrigada. Quem é esse cara? Quem é esse camarada
que vê Jesus antes de ninguém ver. É esse cara que está ordinariamente no templo, orando todos os dias. É esse cara que está confiando na promessa. É esse cara que não desistiu. Ele já está idoso. Ele já está velho. Mas havia sido feita uma promessa para ele. E quando nós olhamos, olha lá no primeiro versículo, lá no primeiro, a característica desse homem, a primeira característica que nós vemos nesse versículo é que esse homem, ele era justo. E quando nós pensamos em justiça, nós olhamos na justiça, nós vamos lá para o dicionário, mas quando nós vamos ver no Velho Testamento, justo não é aquela pessoa que faz justiça. Aliás, eu estava em um encontro com Deus, e eu ouvia de uma pessoa compartilhando comigo, e ele dizia assim: mas nós fazemos justiça, nós não matamos quem é do bem, nós matamos quem é do mal. Fez o mal, tem que morrer. Ele se considera justo, ele está fazendo o que é justo. Roubou, tem que cortar a mão. Olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Fez injustiça comigo, agora eu vou devolver como? Com a minha justiça. Mas nós que somos discípulos do Senhor já aprendemos: a minha justiça vem do Senhor. Então, a nossa justiça e aquilo que nós entendemos como justiça não tem muito a ver com aquilo que está no Novo Testamento. No Novo Testamento, justiça tem a ver com integridade. Uma pessoa inteira. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que não é inteira. Enquanto ela está com os irmãos que são crentes, os irmãos que são parça, os irmãos que são da mesma igreja, da mesma comunidade, ou que professam a mesma fé, eles são santos. Eles têm a palavra certa, eles sabem o que dizer, sabem onde está Abacuque na Bíblia. Eles sabem dizer o que precisa ser dito. Só que na hora que ele está com outro grupo de pessoas, ele não é íntegro, ele não é inteira. Ele é o famoso Maria vai com as outras. Ele não tem integridade. E olha, atenção, Maria, você pode ir com as outras, desde que as outras não sejam uma que sirva um outro Deus que não é o seu. Então, Maria, vem comigo. Então, ser inteiro, ser íntegro é o que eu sou aqui. Eu sou com o meu amigo do trabalho, com os meus amigos da faculdade, da escola. Ser inteiro, ser justo, é ser inteiro. Não é ser bom para quem é bom para comigo. Ser justo é ser bom para quem é bom para comigo e para quem é ruim para comigo. Então, essa justiça não é aquilo que ser justo, não é aquilo que eu faço. Ser justo é aquilo que eu sou, inteiro, íntegro, André. Então, quando eu estou em quatro paredes, quando ninguém está me vendo, quando meu pai não está me vendo, meu marido não está me vendo, minha família não está me vendo, eu continuo inteira, eu continuo íntegro. E por eu continuar inteira, por eu continuar íntegra, eu vou conseguir fazer justiça, porque fazer justiça vai ser reflexo da inteireza do meu coração. Amém? Então, esse tipo de gente que o discípulo de Jesus é, a vida justa no Evangelho não nos encoraja a sermos duas caras, não nos encoraja termos dupla personalidade. A vida justa é eu ser inteira, ser verdadeira, ser reta para com Deus e para com os homens. Sermos a mesma pessoa diante daqueles que queremos agradar
e diante também daquele que não temos a intenção de agradar. Porque o que a gente aprende no Evangelho é que a vida justa tem a ver com sermos íntegros no nosso caráter, nos nossos valores, na nossa maneira de acreditar, na maneira de acreditar na nossa existência. Porque eu acredito em Deus, eu não ando de qualquer maneira. Porque eu acredito em Deus, porque eu espero por esse Deus. Eu não me visto de qualquer forma, eu não como de qualquer forma, eu não bebo de qualquer forma. Nesse tempo que estamos vivendo, em que parece que a gente tem que performar, sim ou não? Nós temos que performar para os outros, nós temos que receber likes, as pessoas têm que nos ver bonitas, sorridentes, na moda, as pessoas têm que nos ver perfeita aos olhos deles. É importante nós lembrarmos que uma das características mais elogiadas da Bíblia é a justiça. E a justiça não é só fazer a coisa certa. Justiça é viver pelo que é certo. Essa é uma das características de Simeão. Simeão possivelmente era aquele tipo de cara que a gente fala, você viu lá? Você viu lá a Claudete, quando ela está no meio dos bambambam, daqueles que têm grana, daqueles que têm estudo, daqueles que são mais letrados do que nós? Ela é de um jeito. Mas quando ela está com aqueles que são iletrados, que precisam de ajuda, que precisam de apoio, ela é do mesmo jeitinho. Ela não muda o jeito de falar, ela não muda o jeito de andar, ela não muda o jeito de se comportar. Ela é íntegra, o que ela é aqui, ela é lá. Ela não vive para agradar só porque o outro tem mais grana, só porque o outro pode oferecer mais coisas. Não, ela é íntegra, ela é inteira. É sobre isso que a justiça fala. E se eu sou inteira, se eu sou íntegra, eu vou ser capaz de fazer justiça como o papai gostaria que eu fizesse. Amém? Penso que a grandeza da vida está no lugar, nesse lugar, na capacidade de nós vivermos com integridade, sem máscara, sabe? Sem falsa aparência, sem querer parecer o que não é. Isso não é ser justo, isso não é andar em justiça. Considere essa característica para você viver a sua vida de fé. Sabe por quê? Porque nós estamos mais do que nunca, deixa eu dizer isso para você, mais do que nunca, recebendo informações de tudo quanto é lado. Todo mundo está com o microfone na mão, falando sobre Deus, falando sobre Jesus. O que não falta é igreja. Aqui no Perialto deve ter, não sei nem quantas igrejas. Então preste atenção. Se você considera viver uma vida justa, uma vida como discípulo de Jesus, você vai ter que ir para este lugar que Simeão foi. Esse lugar de ser um homem justo, mas que só era capaz, eu e você, só somos capazes de sermos isso, se nós formos primeiro para este lugar que é a presença de Deus. Porque é na presença de Deus, de joelhos dobrados em oração, é que nós descobrimos as nossas debilidades. É que nós descobrimos o quanto nós não somos justos como parece. É na presença de Deus, é neste lugar de presença de Deus, é que nós seremos colocados no lugar onde nós devemos estar. Nós temos outra característica que Lucas dá para esse homem, Simeão. É a característica de piedoso. Durante muito tempo, o piedoso, as pessoas entendiam que o piedoso era aquele que andava com a Bíblia debaixo do braço, com a saia lá no pé, o cabelo grandão, né? Com o cabelo lá no pé também. O piedoso, as marcas do piedoso, era aquele que andava assim, tinha uma voz baixinha, uma voz mansa. Fizeram uma caricatura do que é ser piedoso. Só que nós vamos ver aqui que o piedoso
E deixa eu dizer para você que, em parte, essa caractura tem muito a ver como nós projetamos, como os cristãos projetam, né, no outro. Ser cristão tem que ser assim, acolá e acolá. Tem os dois extremos, porque agora nós não queremos parecer cristãos e estamos mais mundanos do que nunca. Agora tudo me é lícito. Eu me vestir de qualquer forma, eu falar de qualquer jeito, usar palavras torpes e no meio dessa fala soltar um versículo. Tudo me é lícito agora. Mas eu penso que o evangelho, como eu leio, não tem a ver com falar as palavras certas. Não tem a ver eu mostrar como eu sou santo. Não tem a ver com o meu tom de voz, nem com o meu repertório musical. Tem a ver com a sacralidade que é própria da vida. Sabe? Que é própria da vida. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu e meu irmão não. Vou dar o exemplo do Xerxes, ele nem está aqui. Porque eu e meu irmão, se a gente corresse dentro da igreja, irmão, no final do culto, descia para o banheiro da igreja. E não era bater, era tentativa de homicídio, minha mãe. Porque a gente correu dentro da igreja. Era isso que era tentativa de homicídio. Né, dona Maria? Era. Ainda bem que ela confirma. Mas meu primo, Atarxerxes, que a gente chama de Xerxes, é esse o nome dele mesmo. Ele corria dentro da igreja. Ele soltava da minha mãe e ia correndo lá até o altar. Mas tinha o Zé Ribeiro. E o Zé Ribeiro dizia, Xerxo, que ele não conseguia falar o nome do Xerxo. Xerxo, não corre aí não, que aqui é lugar santo. Agora, a gente não fala isso para as crianças, porque a gente entendeu que o templo não é lugar santo. Mas nós estamos equivocados. Porque quando eu chego num hospital, tem a sacralidade do hospital. Eu chego correndo no hospital? Eu chego na maternidade gritando e cantando a música que eu quero e como eu quero? Eu chego no cemitério festejando? Chego fazendo festa no cemitério? Olha, morreu aquilo, fulano de tal, tirando meu pai. A maioria dos outros são assim. Eles estão quietinhos, eles estão... Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei no velório do meu tio. Estávamos lá cantando o hino. Aí o povo se empolgou, porque crente é assim, aí começa a cantar o hino, daqui a pouco meu pai está. Aí minha prima, pelo amor de Deus, pega ele lá. Falei, vai você. Eu, não vou lá não. Vou lá e falo, pai, menos, filho. É o velório do seu irmão. Mas ele foi para o céu. Eu falei, ok, pai, mas tem um monte de gente que não entende que ele não foi para o céu. Menos. Não é para comemorar, meu amigo. Seu irmão morreu. Menos. A sacralidade, tem coisa que é sagrado, meu irmão. Só que nós perdemos isso. Nós estamos correndo tanto, nós estamos numa adrenalina, nós queremos chegar rápido em todo lugar, nós queremos, e eu vou falar na primeira pessoa, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, estar num monte de lugar ao mesmo tempo, quero dar conta de um monte de coisa. Ei, o profeta Leline já dizia, é preciso ter um pouco mais de calma, a vida é tão rara. Lenine, você está correndo muito. Você está perdendo o ordinário, o extraordinário da vida. Aqui, Simeão não perdeu. Para muitos, lá dentro do templo, e a sacralidade tem a ver com os espaços físicos, sim, mas a sacralidade tem a ver de você estar na presença de Deus, independente de onde você estava. Muitos dentro do templo perderam o que era sagrado. Estava ali sendo apresentado o Messias, aqueles que o salvariam, mas eles estavam acostumados com o culto.
Já sabiam. Agora é hora de levantar a mão. Irmão, levanta a mão na hora que você quiser. Eu sempre falo para o louvor, não fica pedindo para o povo levantar a mão, não. Canta, irmão. Adora. Quem quiser levantar a mão, vai levantar. Quem quiser dançar, que dance. Quem quiser ler a Bíblia, que leia. Mas esteja na presença do Senhor. Não é sobre religiosidade, não é sobre a mecânica da coisa, porque se você vir para cá e fazer as coisas de forma mecânica, você vai perder o que é sagrado, e o que é sagrado? A presença do Senhor. Esse cara, que está lá no templo sempre, esse irmão, esse Simeão, que está lá, vê o sagrado. Ele não perdeu a bênção. Sabe por que ele não perdeu a bênção? Porque ele seguiu confiando na promessa. E quando ele viu a promessa se materializar nas mãos dele. Tem promessas que você está vivendo, que se materializou, e você não percebeu ainda. Porque você está vivendo de maneira ordinária. O extraordinário está disponível. O melhor de Deus ainda não está por vir, já veio. O melhor de Deus é o Filho ressuscitado, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Só que muitos de nós estamos esperando o Lexus chegar, né? É que eu gosto desse carro, irmão, então eu vou falar dele. Eu queria um Lexus, por que não? Se Deus quiser me dar. O que você quer para 2026? O que você vai fazer em 2026? É legítimo nós pensarmos sobre essas coisas. Mas eu não posso tirar os olhos, o olhar daquilo que é mais importante. E o que é mais importante para eu buscar? Aqueles que creem no Senhor têm a resposta. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, eu não morro de medo, eu não ando morrendo de medo se eu perder emprego. E se eu perder emprego, o que eu vou comer? Eu tenho a casa do Mateus, a casa do Samuel, a casa da Claudete, a casa da Fernanda, da Adriana para comer. E aí, Arlete, você não vai conseguir pagar o condomínio. Aluga lá e vai dormir no quartinho, lá na casa do Samuel, que tenha mais. Não sei, irmão, eu não preciso andar ansiosa com coisa alguma, porque há um Pai que eu creio que está cuidando de tudo. Minha filha, por que você está apanhando ainda? Por que você está sofrendo com esse homem? Cada dia você aparece manchada de um lado. Hoje o olho está roxo. Hoje é o braço. Sabe o que é? É que se eu for embora, aonde eu vou morar? Eu preferia morar debaixo da ponte do que seguir apanhando. Mas você não vai morar debaixo da ponte. Porque você tem um Deus que te guarda, que te cuida. Você tem uma família espiritual que está dizendo para você, sai dessa. Mas eu casei com ele, eu vou morrer com ele, porque está escrito na Bíblia, eu não sei que Bíblia que você está lendo. Você está lendo de outra forma. Seja livre. Pois foi para a liberdade que eu vos chamei. Está pesado para você. Então, piedade não tem a ver com a minha postura de cara de piedosa. Mas ser piedosa. A maneira como eu leio a Bíblia é o camarada que entendeu que a vida não é apenas na sua dimensão religiosa, mas em todas as suas esferas, ele carrega essa sacralidade.
uma sacralidade que não pode ser perdida. Então, quando eu entro no hospital, eu sei como eu devo me comportar. Quando eu entro num cemitério, eu sei que ali nós olhamos para as pessoas. Um mata o outro porque ela disse não. A vida não é mais sagrada. Eu não quero ficar mais com você. Ah, você não vai ficar mais comigo, mas também você não vai ficar mais com ninguém. Eu pego meu carro, sigo você que sai do trabalho da moto, que está com a amiga na garupa, que eu não sei se é namorada ou não, mas eu acho que é. Essa doença que eu acho que os outros, eu possuo os outros, aí eu pego o meu carro, eu te derrubo e eu te mato. Porque você é minha, você é meu. Aliás, é meu, né? Foi a mulher que matou. Você não corre no hospital, você não entra de qualquer forma na maternidade, você não faz festa dentro de um cemitério. Porque existem espaços de vida, inclusive não religiosos, que trazem para a gente esse senso de sacralidade, de que são coisas que são sagradas, sabe? Então não tem simplesmente a ver com lugar, principalmente para nós que confiamos em Deus. Aquele lugar, lembra, tem um cara na Bíblia, Moisés, sim ou não? Deus vira para ele e diz, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Só que todo dia Moisés pisava naquele lugar. Ele cuidava dos negócios do seu sogro. Do seu sogro. Ele estava ali sempre. Como que esse lugar aqui é sagrado agora? Como que esse lugar aqui é santo? Deus está dizendo para Moisés, cara, percebe que eu estou aqui. Entra na minha presença sabendo quem eu sou. Eu sou Deus, eu sou o que sou. Porque quando você entra na presença de Deus com essa consciência de quem Ele é, irmão, não dá para temer o futuro e nem ficar sofrendo com o passado, porque Deus está nos levando, nos guiando para a terra prometida. Um dos sintomas da nossa desconexão com o sagrado e, consequentemente, com o eterno, com Deus, é a velocidade, é esse ritmo louco que nós estamos vivendo. Nós vamos para a praia, mas nós não estamos na praia. Nós vamos para a praia e estamos lá. Meu Deus, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Meu Deus, e como que eu vou pagar essa água de coco que o meu filho está tomando? Quer mais uma água de coco? Mas para que ter tanta água de coco? Eu não estou naquele lugar. Eu não estou. Eu estou jantando com a minha família e estou preocupado com a conta de luz, com a conta de água, com a água do chuveiro que está caindo. É sagrado o momento de eu me alimentar com a minha família. Aprendemos isso aqui. É momento de mesa. E naquele momento de mesa, o que eu faço? Naquele momento de mesa, eu agradeço. Graças a Deus que tem água para cair desse chuveiro. Graças a Deus que tem um arrozinho com frango. Domingo é macarrão, né? Graças a Deus que tem esse macarrãozinho com frango aqui. Nós estamos vivendo e circulando como sociedade por todos os lugares, com a mesma velocidade e o mesmo ritmo. Eu disse para você, o profeta Lenine já disse, é preciso ter calma. A vida, ela é muito rara. Falar da correria em contraste com Simeão é dizer para você que, porque Simeão estava ali no templo, na igreja, orando, ele vê Jesus chegar. Está comigo? Ele vê Jesus chegar. Oh, glória! Ele vê Jesus chegar. Aquele que pode me salvar. Aquele que aí vai para a terceira característica de Simeão, volta lá no primeiro versículo. Aquele que vai trazer a consolação para Israel. A promessa chegou. E o convite para mim e para você nessa manhã é: você está olhando para a promessa?
Deus da promessa. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Gente piedosa é gente que carrega um senso de reverência. Tira a sandália dos teus pés. Você não está em qualquer lugar. Isso nós precisamos ensinar para as nossas crianças. A gente corre em outro lugar. A gente brinca em outro lugar. Aqui é o lugar em que nós concordamos, nos reunimos. E a palavra diz que onde estiver 2 ou 3, Ele ali está. Ele está aqui. E se Ele está aqui, pede o que você quer. Ele é Deus Pai. Ai, mas será? Ela falou assim, né, que eu tenho que primeiro buscar as coisas do reino de Deus. Claro, sempre. Mas qual é a tua necessidade? Não importa o tamanho da tua fé. Porque não tem a ver com a sua fé. Tem a ver com quem Deus é. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. A outra característica é que esse cara, ele que esperava a consolação de Israel, ele tinha uma fé que a gente chama de fé escatológica. Por que escatológica? Estava escrito que Jesus viria, estava escrito lá, os profetas haviam dito que ele viria, e eles estavam esperando a primeira vinda de Jesus. Quem nós somos nessa história? Nós somos os caras que estão esperando a segunda vinda de Jesus. É isso que é a igreja. A igreja é o exército de Deus, que está esperando a segunda vinda de Jesus. E esse exército, ele está em guerra. Ou deveria estar. Mas muitas vezes nós estamos nos conformando com o mundo. Sim ou não? Muitas vezes nós deveríamos estar indo contra a maré, mas nós estamos na maré. Tem uma coisa que o Simeão fala para Maria, que ele fala assim, o seu filho ele vai contradizer. Esse menino aí vai ser objeto de contradição. Mas que história é essa? Vai acontecer isso, sabe para quê, Maria, José? Para que se manifestem os pensamentos secretos de muitos corações. Disse o velho e esperançoso chamado Simeão. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Daqui para frente, estarão divididos, afirmou paradoxalmente o príncipe da paz. Ele não é o príncipe da paz, que veio trazer espada, mas que contradição. O olhar com que enxergava o joio se disfarçando no meio do trigo, sabe? E via o trigo sendo tratado como um joio, sabe? É muito engraçado. Aqui no Brasil está acontecendo muito isso. Pregadores da fé, profissionais da fé, andando com segurança. E o seu carrão lá na garagem. E os seguranças atrás, não me toque, pelo amor de Deus. Sim, ele via os filhos do reino e os filhos do maligno, mas não permitia que as mãos humanas fizessem separação, pois humanos não sabem ver o coração. Ei, humanos não sabem ver o coração. É Deus quem conhece o coração, é Deus quem sabe o coração. O reino de Deus para ele acontecia nessa ambiguidade. Peixes bons, peixes maus, chão bom, chão mau, luz contra trevas, sal versus terra, o pequeno e o simples em antagonismo, ao grande e ao poderoso.
O que é elevado entre os homens para ele era abominação para Deus. Sabe? Que eles que falam coisas que você nem entende o que está falando, mas está falando bonito, então nós estamos seguindo ele. Ele falou que é, então nós vamos. É assim que acontece nas grandes seitas. Eu estava assistindo um documentário em que uma mulher, se dizendo mulher de Deus, nos Estados Unidos isso, ela começou a aconselhar casais, fazer retiros, e ganhava muito dinheiro, e dava as instruções para esses casais. E até que em um momento, essa mulher, ela se metendo tanto na vida de um casal, ela foi morar na casa desse casal. Até que ela conseguiu tirar de dentro da casa o marido dessa mulher. Tudo em nome de Deus. Ele está endemoniado. Vamos deixar ele um tempo fora para a gente cuidar e cuidar da família e tratar da família. Essa mulher estava abusando dos filhos, prendendo os filhos. Até que um dia um dos filhos raquíticos consegue fugir com as pernas todas machucadas e aí começa a desvendar o que essa mulher estava fazendo. Nós não conseguimos ver o coração do homem, mas aqueles que são guiados pelo Espírito têm algo que só Deus pode dar, que é o discernimento. Um espírito discerne outro espírito. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso umbigo, nós praticamos a religião do umbiguismo. A minha família, as minhas coisas, que nós paramos de olhar primeiramente para o reino de Deus. E nós perdemos a essência. E nós perdemos o principal. Primeiro, Deus. Posso ouvir um primeiro Deus aí? Então nós somos esse tipo de gente, como Simeão, que estava com a fé escatológica, com a esperança escatológica. Nós vamos ver a segunda vinda de Jesus. Eu creio nessa segunda vinda. E porque eu creio, porque eu aguardo a consolação de Israel, porque eu aguardo o Messias, então esse Simeão embala o seu coração com essa fé. Meu irmão, o que tem embalado o seu coração? Qual é a música que está embalando o seu coração? Qual que é a música que está embalando o seu coração? Qual é a voz que está te guiando? É o vento do Espírito, é o Espírito Santo, é a voz dele que você está ouvindo, ou são as suas convicções? Aquilo que você acredita, aquilo que para você é bom, aquilo que te é conveniente. Que voz que você está ouvindo? A voz da sua dor, a voz da sua alegria. Que voz que você está ouvindo? Que música está embalando a sua existência? É a música da reclamação? É a música do conformismo? Ou é a música do céu? Eu preciso ouvir a música do céu, porque eu preciso seguir com a alegria da minha salvação. Porque se eu não ouvir a voz deste Deus, a minha tendência é ficar pelo caminho. A minha tendência é não viver uma vida plena, a vida que está em Deus, mas é viver na minha dor, nas minhas questões, nas minhas dificuldades. E hoje, Jesus está aqui, sim ou não? Sim. Jesus está aqui, sim ou não? Sim. E o convite desse Jesus é: deixa o meu Espírito falar com você. E para eu falar com você, você não precisa de dinheiro. Não quero dinheiro, eu só quero a massa. Não. Só precisa de uma coisa: joelho no chão. Ninguém pode impedir você de falar com o teu Deus. Você tem livre acesso. Você pode ser guiado por Ele. Arlete, como eu faço isso? Como acontece? Como eu vou ouvir Deus? Eu nunca ouvi Deus, eu nunca...
Meu amor, tenta falar com Ele. Porque quando você fala, Ele responde. Quando você procura Ele, aquele que me procura, me acha. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. É só eu me conectar com Ele. Para eu me conectar com o Wi-Fi, eu só preciso de uma rede, sim ou não? Para eu me conectar com Deus, eu só preciso ir para essa presença, que não necessariamente precisa ser dentro da igreja, que é o lugar propício, sim ou não? Mas quando falo de conexão com Deus, de presença de Deus, eu não estou falando de um lugar geográfico, porque a nossa geografia não é aqui, o nosso lugar geográfico não é aqui, é o céu. Então qualquer lugar é o lugar para eu me conectar com Ele. Eu preciso ir para essa presença. Porque senão 2026 será um ano como outro ano qualquer. Mas eu sei que você quer ter experiências profundas com esse Deus. Eu sei que você quer receber aquilo que Ele prometeu para você. Só que se você não se conectar com Ele, é perigoso você fazer como aqueles outros irmãos que estavam no templo, mas não conseguiram ver a salvação na frente do nariz deles. Jesus estava lá. Pelo que você espera? Porque 2026 não pode ser o seu norte. Você pode decidir fazer várias coisas em 2026, mas não é 2026 que é o seu norte. O seu norte é Cristo. O meu norte é Cristo. É Ele que vai me direcionar, é Ele que vai me guiar. A nossa esperança precisa estar num outro lugar que é muito mais que um lugar geográfico. É um lugar existencial. É um lugar existencial chamado Cristo. E quando eu encontro com esse Cristo, com esse lugar existencial, com essa presença que é real, eu não ando mais arrastando correntes. Eu não ando mais infeliz. Eu vi meu Cristo, eu já posso até morrer. Simeão. Não estou esperando mais nada desse mundo, porque eu encontrei a salvação. Então, se eu comprar o Lexus daqui a um tempo, legal. Vocês vão ver de Lexus, azul aí, por aí. Mas se eu não comprar, também está tudo bem. Porque o meu norte não é trabalhar pelo Lexus. A minha vida consiste em fazer a vontade de Deus. Vai te incomodar às vezes. Você está caminhando com pessoas que estão falando de coisas, meu Deus do céu, irmão, eu fico doente. Que tanto tem para falar de determinada coisa. Vai me dando uma coisa assim, que de verdade eu tenho vontade de vomitar. Porque eu quero saber qual foi a de Abraão. Quem me dera, irmão, eu fosse fanática. Eu leio pouco isso daqui. Eu oro pouco. Quem me dera eu orasse muito. Quem me dera eu lesse muito mais essa Bíblia. Porque um homem, uma mulher cheia de Deus vai dizer a este monte: saia deste lugar e vá para o outro, e este monte sairá. Mas às vezes eu estou mais preocupada em falar da novela das 8 do que olhar para esse homem Simeão e ver as coisas que ele fez. Homem justo, íntegro, piedoso, que vê o Cristo. Então, o nosso Pai, Ele é o nosso lugar santo.
Ele é a fonte da nossa esperança, da nossa fé. Ele é a canção que deve embalar o meu e o seu coração. Não, ai, desculpa minha irmã, ai, o que eu vou fazer para a marmita, né? Nem sei se vai ter marmita. Eu nem sei se eu vou sair daqui, meu irmão. E Deus vai me permitir viver. Viva o hoje como se Cristo voltasse hoje. E viver o dia como se Cristo voltasse hoje, irmão Raimundo, é eu abraçar você agora. Porque se Deus levar o Senhor, eu não vou ficar... Ai, meu Deus, o irmão Raimundo estava lá no culto, né? E eu nem dei um abracinho no irmão Raimundo. É viver o dia, é não deixar a ira, o sol se pôr sobre a minha ira. É se eu falei mal com meu irmão, eu pedir perdão rapidamente. Se eu feri, se eu magoei, se eu corrigi essas coisas. Ah, mas eu não quero mais seguir com o meu irmão, eu quero perdoar ele. Ok, porque amar é diferente de gostar. Eu amo todo mundo e eu gosto de alguns. Porque alguns vão ter os mesmos gostos que eu. Alguns vão compartilhar das mesmas coisas que eu. Mas amar é ordem. Eu devo amar a todos. Vou andar com todo mundo? Não dá. Então eu vou para esse lugar, que é um lugar existencial. Se chover para cima ou para baixo, se os Estados Unidos invadir não sei onde, porque eles estão se achando deuses, né? O perigo, né? Nosso perigo. Eu tenho poder, eu tenho potência, então eu posso te subjugar, eu posso dizer que eu sou melhor que você, eu posso entrar na sua casa e fazer o que eu quiser, porque eu tenho. A justiça não é nossa, a justiça é do Senhor. Mas a palavra está se cumprindo. Então eu quero convidar você a não perder a sensibilidade de colocar a sua esperança, a sua fé em Jesus, que é o nosso lugar sagrado. Simeão vivia assim todos os dias no templo, e ele tinha recebido uma fala do Espírito Santo que ele não morreria sem ver a salvação. Como eu disse, Lucas é o evangelista do Espírito Santo, tanto aqui como em Atos. O tom de discurso de Lucas, você vai ver, é sobre a potência desse Espírito Santo.